nova ordem mundial for completada. O olho em cima da pirâmide é o olho de Horus, chamado também, Horus é o filho, Deus Sol, não é? É lá do Egito. Horus, filho de Osíris e Ísis, mas é chamado também olho de Lúcifer. Embaixo na pirâmide existe em algarismos romanos, podem ver ali, M, D, C, 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 ali é 1776. 1776 é o ano em que foi proclamada a independência dos Estados Unidos, mas é o ano também em que foi fundado o Illuminati. O Illuminati foi fundado no dia 1º de maio de 1776. E este selo é o selo do Illuminati, que se tornou o selo dos Estados Unidos. O grande selo dos Estados Unidos, introduzido na nota de dólar em 1933. O olho que tudo vê, é o olho de Horus, um símbolo do ocultismo. A data de 1776, no pé da pirâmide, lembra a independência e o iluminismo fundado no dia 1º de maio de 1776. A pirâmide inacabada é um dos símbolos mais significativos do satanismo. A pirâmide será completada com a nova ordem mundial. Por isso diz Apocalipse 13, versos 11 a 12, falava como dragão, aparência de cordeiro, mas a voz é do dragão, e faz com que todos os homens e mulheres da terra, todos os habitantes da terra, adorem ao primeiro animal, ou seja, a primeira besta que subiu do mar, que é o poder papal. Apocalipse 13 fala de dois poderes, de duas superpotências. O animal que subiu da terra representa a superpotência religiosa mundial, e o animal que subiu do mar, não é? O animal que subiu do mar representa a superpotência religiosa, e o animal que subiu da terra, a superpotência militar. Os dois estão trabalhando. O Vaticano nunca teve exército. Ele sempre, durante a Idade Média, o Vaticano dependia do exército francês. A França colocou seu exército a serviço do papado para conquistar as terras que eles queriam conquistar. E agora o Vaticano tem um outro exército à sua disposição, o exército americano. Soldados americanos vão para o campo de batalha pensando que estão defendendo a pátria, mas eles estão defendendo o Vaticano. Eles estão cumprindo projetos do Vaticano de domínio mundial. Mas morrem como heróis, pensando estar dando a vida pela sua própria nação. Mas por trás dos projetos americanos está o projeto do Illuminati. Vejam as mudanças que estão ocorrendo na América. Em 1852, o Papa Pio IX enviou um bloco de granito para ser colocado no obelisco de Washington. Quando é que foi construído, então, aquele obelisco, enorme obelisco lá de Washington? Estava em construção em 1852. E o Vaticano mandou um bloco grande para ser colocado. Ele foi rejeitado. Esse bloco foi rejeitado. E sabem, eles guardaram o bloco num armazém, mas o povo estava tão revoltado contra o Vaticano, que eles foram lá no armazém, usaram um guindaste, e guindaram aquele bloco, e o levaram até o rio Potomac, e o afundaram no rio Potomac. Esse bloco está hoje no fundo do rio Potomac. Tal era a revolta americana contra o Vaticano. Isso foi em 1852. Em 1951, o presidente Harry Truman pediu ao Senado americano para aprovar uma indicação de um embaixador americano no Estado do Vaticano. Foi recusado, foi rejeitado, perdeu a proposta. Os Estados Unidos não queriam saber nada com o Vaticano. Em 1960, o povo americano elegeu o primeiro presidente católico, John Kennedy. Viu como houve uma mudança na América? Por que os Estados Unidos foram mudando gradualmente e foram se tornando simpáticos ao Vaticano, ao ponto de nomearem um presidente católico em 1960? Porque os jesuítas, que têm 83 províncias no mundo, dividiram o mundo todo em 83 províncias, fazendo da América do Sul inteirinha uma só província. Mas eles colocaram só dentro dos Estados Unidos 10 províncias. E essas 10 províncias trabalham.
Por isso eles estão transformando os Estados Unidos num país católico, governo americano, um governo católico, a Suprema Corte dos Estados Unidos, uma Suprema Corte católica. Porque existem 10 províncias jesuítas dentro dos Estados Unidos, quando a América do Sul inteira é só uma província. Percebam as mudanças que estão ocorrendo. Em 1965, cerca de 100 mil pessoas lotaram o Yankee Stadium para assistir à missa realizada pelo Papa Paulo VI. Em 1980, o Papa João Paulo II visitou os Estados Unidos e Ronald Reagan, saiu da Casa Branca e foi ao aeroporto em Miami para receber o Papa no pé do avião, no pé da escada do avião. Nenhum presidente recebe essas honras do presidente dos Estados Unidos. Todos os presidentes de todas as nações que visitam a Casa Branca ou visitam o presidente americano, ele é recebido na Casa Branca, eles vão até a Casa Branca. O único presidente no mundo, a única autoridade no mundo, que o presidente americano sai da Casa Branca e vai receber no aeroporto, é o Papa. Eu pergunto para você, quem é o maior? Quem é o maior? Fica fácil de saber, não é? Quando o presidente americano vai ao aeroporto buscar o Papa, é porque está chegando a autoridade. Porque ele não faz isso com nenhum presidente do mundo. Por isso, meus queridos, houve uma grande mudança nas atitudes, no comportamento e nos conceitos americanos. Em 1984, o presidente Ronald Reagan nomeou William Wilson como o primeiro embaixador americano no Vaticano, e esta proposta foi rapidamente aprovada pelo Senado por 81 votos contra 13. Em 1951, Harry Truman foi derrotado na proposta. Em 1984, Ronald Reagan foi aprovado na proposta por 81 votos contra 13. Ou seja, a intimidade entre os Estados Unidos e o Vaticano estava crescendo e se fortalecendo cada vez mais. Essa inimizade dos Estados Unidos contra o Vaticano começou lá no século XVIII, irmãos. Quando os Estados Unidos descobriram a trama do Vaticano para matar e assassinar Abraham Lincoln, eles descobriram isso. Eles descobriram quem foram os assassinos de Abraham Lincoln. Era uma dupla, 2 homens católicos. Um morreu e outro fugiu. E foi encontrado no Vaticano, com outro passaporte. Os Estados Unidos ficaram revoltados pela trama feita pelo Vaticano para o assassinato de Abraham Lincoln. E cortaram as relações diplomáticas com o Vaticano em 1867. Em 1867, cortaram as relações diplomáticas. Criou-se um abismo entre o Vaticano e o governo americano. E esse abismo continuou até 1984, quando o Congresso americano aprovou novamente um embaixador americano no Vaticano. 1984. Criou-se uma nova ponte entre as duas potências. Quem é que uniu essas duas potências? A maçonaria. A maçonaria é a religião praticada dentro do Vaticano e a maçonaria é a religião praticada dentro do governo americano. Os dois estão praticando a mesma religião, os dois estão adorando o mesmo Deus Sol, representado pelo obelisco, símbolo do Deus Sol egípcio. Está claro isso, meus irmãos? Por isso, a Bíblia diz que parece cordeiro, mas é voz de dragão. Isso nunca tinha acontecido antes. Quando na história dos Estados Unidos ou na história do Vaticano aconteceu de um presidente americano participar de um funeral de papa? Nunca tinha acontecido. Mas quando João Paulo II morreu, não foi somente um presidente americano visitar e se ajoelhar diante do caixão de João Paulo II, não foi só um, foram 3 presidentes. George Bush, pai, George Bush, filho, Clinton, deveriam ser 4, Jimmy Carter deveria estar ali, mas eles não deram lugar para ele no avião.
Jimmy Carter reclamou publicamente, porque eles deram um chega para lá nele, porque ele queria também ir no funeral de João Paulo II. Seriam 4 presidentes. E eles não foram somente ao funeral, eles se